Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ética e convivência. E para a gente chegar até os nossos dias, a gente vai fazer um breve passeio no tempo, conhecendo a opinião de alguns filósofos para desvendar um pouco a natureza humana e compreendermos melhor como lidar com ela. Essa questão hoje está tão importante que já é considerada imperativa. Platão, no seu livro intitulado A República, expõe o seu pensamento ao dizer que ninguém é justo, honesto e íntegro voluntariamente, mas que a prática da justiça só se faz obrigado, ou por ser tímido, ou por ser coagido, por ser covarde e coagido a temer represálias daqueles com os quais a gente convive, até mesmo a polícia, por exemplo. E é justamente por não sermos autossuficientes e termos essa perversa formação, vamos assim dizer, que demos origem às leis, aos contratos e às convenções, pois se a gente deixasse por nossa conta, seguramente privilegiaremos os nossos interesses, fazendo sempre o que nos agrada. E assim, tanto o justo quanto o injusto, se fosse permitido, agiriam do mesmo modo. É o que vai nos revelar a história de um mito idealizado por Platão. Platão conta que um pastor chamado Giges, que viveu há muito tempo, na região dele ele era considerado muito honesto, e um certo dia, ao pastorear suas ovelhas, se depara em uma tumba com um homem morto e portava um anel de brilhante muito bonito. Ele o tirou das suas mãos e carregou com ele. Chegando em outro ambiente onde encontrou outras pessoas, ele percebe como uma magia que ao virar a pedra do anel para dentro da sua mão, ele virava invisível. Quando voltava a pedra para a posição original, ele voltava a ser o Giges que ele era. E a partir daí, ele começa a cometer todo tipo de desonestidade. E é quando Platão nos pergunta, se pergunta, Giges era honesto? Essa história pode nos ajudar a fechar a ideia colocada pelo próprio Platão, quando diz que ninguém é justo, honesto e íntegro voluntariamente. E onde está aí a ética e a convivência, onde ela entra nessa história? Vamos pensar em alguns conceitos que são conhecidos de todos nós. A ética é a arte da convivência. A ética é, acima de tudo, uma capacidade de estabelecer diálogo. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. E é exatamente aqui que queremos chegar, trazendo esse conceito para as nossas convivências diárias e principalmente nesse período de vida que nos traz forçosamente cada vez mais a presença do outro. Será que temos tentado ser éticos? Porque já é sabido que não amamos a ética por tudo já falado, E ainda mais porque gostamos e precisamos ser livres. Existe inclusive um postulado que eu trago aqui para vocês, quando diz que o homem precisa ter 5 desejos realizados para ser feliz, que é amar, ser amado, ser útil, ser reconhecido e ser livre. Dessa liberdade a gente vai falar em outro momento, porque requer um estudo mais complexo. Vamos tentar definir hoje um pouco mais o que é ética na prática e como a gente pode usá-la no nosso dia a dia. Temos 2 circunstâncias a ser consideradas. Primeiro é a circunstância na qual a ética é praticada no que podemos chamar de imperativo categórico. Isto é, eu faço porque amo aquela coisa, porque aprecio, até como dizem os jovens, porque me amarro em fazer isso. E a ética que acontece através do imperativo hipotético, que significa o quê? Uma ação sob uma condição. Se fizer, ganha tal coisa, ou tem algum benefício. Lembram de quando a gente era criança, que alguns desejos para ser atendidos tinham algumas condições? Quando os pais da gente diziam, se comer tudo, ganha sobremesa. Se for bem comportado na escola, ganha tal e tal coisa. E hoje, nas nossas convivências diárias, socialmente, profissionalmente, e até dentro da própria família, com a presença compulsória ainda imposta por esse lindo que nós estamos vivendo, o ficar em casa, como anda a nossa ética, como ela está funcionando. Lembram de que o conceito de ética é a arte da convivência e como sermos éticos em casa, na rua e no trabalho. Aqui a gente vai voltar com a ideia de que todos precisam ser livres. Lembram que a gente já falou disso, daquele postulado? Mas essa liberdade tem um certo limite, correto? E qual será esse limite? Todo mundo também já sabe. A minha liberdade vai até onde começa a do outro, correto? Então, se todas as questões que nos deparamos em todos os ambientes que frequentamos fossem vividas no imperativo categórico, ou seja,
porque a gente gosta, porque a gente faz por prazer, tudo seria mais fácil e a ética seria muito melhor aplicada. Entretanto, se eu não consigo desenvolver esse sentimento do gostar e do fazer por prazer, só vou agir por obediência, então, mesmo assim, é bom, porque alguma ação boa terá acontecido. Eu acredito que a maioria das vezes a gente age nessa, né, do imperativo hipotético. Então, se a gente sintetizar hoje aqui para a gente finalizar a prática da ética, depois de tudo já conversado, a gente pode dizer que para a ética ser praticada, basta apenas que eu respeite o espaço e o desejo do outro, sabendo e deixando o outro saber que desejo não é direito. Simples assim. A gente encerra aqui a nossa escuta de hoje, lhes perguntando a quantas anda a nossa ética. Então, pessoal, se tudo isso fez sentido para você, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe para cada vez a gente ter mais aderentes. Até mais, a gente nos vê na próxima semana.